Boa noite, igreja. Que bom que você está aí. Que bom que estamos juntos, apesar desse distanciamento. Eu não sei você, mas eu estou com saudade. Estou com saudade de te encontrar, de dar um abraço. Aliás, essa semana foi uma semana que eu lutei contra essa saudade, mas às vezes é melhor a gente abraçar a saudade e ficar pensando nas coisas boas, né? As coisas boas que a gente já viveu junto. Mas que bom que você está aqui e a gente está perseverando nesse tempo juntos, mesmo que virtual. Lembra daquela frase que eu já citei? É virtual e é real, tá bom? É real porque a gente está junto de alma, de coração, em espírito, tá bom? Pensando nisso que eu acabei de dizer, de sempre pensar em coisas boas, eu lembrei de um texto para nós iniciarmos essa nossa celebração, que está lá em Filipenses 4, de 8 até o versículo 8 e 9, eu vou ler aqui para você. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz será convosco. Amém? Que esse momento seja um momento em que você vai se alimentar dessas coisas boas, desses pensamentos bons, dessa presença de Deus por meio do Espírito Santo aí na sua casa. Vamos fazer essa oração juntos para consagrarmos esse momento? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Mesmo em um período tão difícil da nossa história, o Senhor nos presenteou com essa tecnologia onde nós podemos estar juntos, apesar da distância. E que esse tempo seja um tempo de ouvir a Tua voz, seja um tempo de nos alimentar espiritualmente, seja um tempo em que a Tua palavra vai nos ler a nossa alma, ler o nosso coração. E o Senhor vai, por meio do Teu Espírito Santo, falar conosco, edificar a nossa vida, seja com as canções, seja com a meditação da palavra, seja por meio das orações. Obrigado por esse momento. Consagra esse tempo na nossa vida, esse momento em família, participando deste culto. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus com as canções, vamos celebrar a Deus com a nossa alma, com a nossa voz, mesmo aí na sua casa, em família, assentado no sofá ou na mesa da sua cozinha, não sei onde você está tendo esse tempo de celebração como igreja, mas importante a disposição do teu coração. Essa canção que nós vamos entoar agora, ela fala de um Deus que ressurgiu, um Deus que venceu a morte. E em tempos em que se fala em tantas mortes, nós temos a certeza e a confiança de que nós temos um Deus que venceu a morte. E se Ele venceu a morte, nós também vencemos com Ele por causa da obra de Jesus lá na cruz. Amém? Vamos celebrar e anunciar isso juntos? Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto estás, dando a solução.
mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu, a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Obrigado, Pai, porque o Senhor vem com esse poder sobre as nossas vidas. Obrigado porque nós podemos viver no poder da Tua ressurreição em nós, pela presença do Teu Espírito que habita em nossos corações. Que essa vida ressurreta, essa vida nova, possa estar em cada vida aqui, trazendo transformação. Em nome de Jesus que nós celebramos essa vitória. Amém. O Salmo 145, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E essa é a nossa confiança, a nossa esperança de que esse Deus conosco, esse Deus presente entre nós, Ele está ouvindo o nosso clamor, as nossas orações, Ele está aqui presente conosco, cada um na sua casa, como igreja reunida agora. E nós, confiadamente nessa palavra, nós queremos continuar essa adoração em espírito e em verdade, invocando o nome e a presença de Deus. Vamos fazer isso de coração, de alma. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
adorarei, somente a ti, Jesus. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos em espírito e em verdade. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos. Te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver
foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Recebe, Pai, a nossa adoração, recebe a nossa vida como louvor e gratidão diante do Senhor. Obrigado porque nós podemos entoar canções com todo o nosso coração, unidos e reunidos em nome de Jesus. Que agora, por meio da Tua palavra, Senhor, venha com impacto forte nos nossos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, que bom que estamos juntos novamente. Estamos continuando o tema do mês de junho, Ringue Virtual, e hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que muito provavelmente você já viu ou conhece alguém que ou fez ou recebeu, o julgamento virtual. Pessoas que julgam as outras no ambiente da internet, que normalmente não faria isso no ambiente pessoal, mas na internet eles têm mais facilidade. Vamos pegar um exemplo. Você entra ali numa live de alguma entrevista, ou você vê que algum conhecido seu postou alguma coisa e você não gostou. Naquele momento você é tomado por um senso de justiça, de verdade, onde a sua opinião parece ser mais forte do que tudo que você já viu. E você não aguenta, os seus dedos coçam. Então você digita e dá enter, envia. Você responde aquela postagem, de repente de um parente seu, de um primo. Ele não gosta da sua resposta, da sua crítica, do seu julgamento, da forma como você o julgou naquele assunto. Ele responde, você replica, e de repente vocês já estão no WhatsApp, trocando farpas. E então, aquele seu grande amigo, o seu primo, ou mesmo até o seu pai ou o seu filho, dizem, nunca mais apareça aqui, nunca mais fale comigo. É quando as atitudes, é quando as escolhas que nós fazemos no ambiente virtual, que muitas vezes são feitas no calor humano, começam a influenciar diretamente a nossa vida pessoal, a nossa vida real. Tudo por causa de um julgamento. Alguns estudiosos, alguns sociólogos, dizem que um dos produtos mais perigosos que os nossos tempos produzem se chama pós-verdade. É uma das grandes características da nossa época, onde algo que aparenta ser verdade é mais importante do que a própria verdade. Nós conversamos um pouco sobre isso no domingo passado, não é? E então, qual que é a grande armadilha disso? É quando as evidências visuais, em função
das redes sociais e de toda a intensidade que a vida virtual nos traz, são suficientes para que possamos julgar e condenar sem pensar duas vezes. A velocidade das informações, a velocidade que a internet nos coloca, nos insere, faz com que a gente saia julgando tudo que a gente vê, sem pensar duas vezes. Como que a palavra de Deus pode nos ajudar nessa situação que tem se tornado uma realidade cada vez mais próxima, mais presente e também cada vez mais perigosa nas nossas vidas? Eu quero ler um texto com vocês que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 1 ao verso 5, que fala sobre julgamento. E a partir dos ensinos de Jesus Cristo, eu quero trazer lições que vão nos inspirar e nos desafiar a mudar o nosso jeito de ser, de falar ou de realizar no nosso mundo virtual, nas nossas redes sociais. Mateus, capítulo 7, de 1 a 5, diz assim: Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. É Jesus que está falando, ok? Verso 2. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Vamos orar? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, cremos que o Senhor está conosco, cremos que o Senhor vive em nós. Nos dê poder e iluminação para termos discernimento e poder aprender com essa palavra tão poderosa de Jesus para as nossas vidas. Queremos nos alimentar dessa palavra e queremos, ó Deus, que ela gere transformação em todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus nós oramos. Amém. A expressão que é traduzida para julgamento nesse texto, em grego, krima, também pode ser traduzida para condenação e reprovação. Ela é traduzida para o português em não julgueis ou não julguem, numa versão mais contemporânea. E deixa claro que, essa expressão deixa claro que o que Jesus está querendo dizer é sobre o hábito de fazer uma crítica que fere, uma crítica dura, falar mal, julgamento moral, avaliar a outra pessoa sem considerar o contexto, sem considerar a realidade da outra pessoa. Julgá-la de acordo com a minha simples e seca opinião. O que Jesus está condenando não é um exercício, e nós precisamos prestar muita atenção nisso, não é um exercício da faculdade crítica. Não é um exercício de você chegar para uma pessoa que você ama e com amor você dizer, olha, aquilo que você disse me incomodou um pouco. Podemos conversar sobre isso? Eu gostaria de dizer com todo o respeito que eu não concordo. E a outra pessoa também ter a maturidade espiritual e o carinho, o afeto por você de dizer, puxa, eu aceito a sua crítica. Não concordo contigo, mas respeito. Jesus não condena essa atitude, muito pelo contrário. O que ele está julgando, o que ele está condenando nesse texto
é o ato da condenação fria e injusta, da crítica que fere, da crítica que diminui e enfraquece o próximo. Na verdade, se nós julgamos, se nós criticamos, sem a intenção de estabelecer um diálogo que vai promover um crescimento da pessoa, então, muito provavelmente, o nosso julgamento não passa de um ataque para diminuir e ferir a pessoa. A internet trouxe isso em evidência. Isso sempre existiu. Isso é importante você entender isso. Isso sempre existiu. Jesus está condenando isso. E não são para pessoas que não o conhecem. Isso é muito importante. Ele está dizendo isso para os discípulos dele, para os seguidores dele, que em contato com a verdade, em contato com aquele que é Deus, que veio dos céus e está trazendo discernimento para eles, agora eles estão olhando para as pessoas que não têm o conhecimento deles, que não têm a visão aberta que eles estão tendo, e estão julgando essas pessoas, estão diminuindo essas pessoas, quando na verdade Jesus nos ordena de amar essas pessoas. Vocês entendem o contexto? Jesus está falando para discípulos. Jesus está falando para mim e para você esta noite. Pessoas que já conhecem Ele, que já têm o discernimento da palavra. E que muitas vezes, com o discernimento da palavra, porém, infelizmente, levados pela natureza humana, julgadora, nós julgamos as pessoas que não pensam como nós. Nós ridicularizamos pessoas que não pensam como nós. Ridicularizamos pessoas que às vezes não têm uma consciência ou que acham que têm uma consciência, mas estão agindo pelo campo do pecado. Estão agindo distantes ou desconectadas de Deus. A crítica ferina, a crítica que fere, deprime, não ensina. Gera raiva, não transformação. A crítica que ataca produz contra-ataque. E isso, infelizmente, está cheio na internet. Como já existe há muito tempo, a internet, que é um extrato da vida social, ela intensifica, porque nós não vemos mais os desentendimentos que acontecem apenas na nossa rua, ou no nosso bairro, ou na nossa comunidade cristã, ou na nossa família. A gente começa a ver e perceber desentendimentos e julgamentos injustos que acontecem em vários outros âmbitos que a internet nos dá alcance. Nesse texto, nesse capítulo de Mateus 7, Jesus ele trabalha essas duas realidades, os dois extremos da crítica. Num outro texto, ele vai dizer sobre a crítica construtiva, sobre você cuidar das pessoas e ajudá-las a abrir os olhos, mas com respeito. Neste texto, ele está condenando, ele está exortando discípulos que estão sendo hipócritas, que olham o cisco do olho do outro, ignorando a trave de madeira que existe no olho deles. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, Jesus diz assim: parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. O aspecto principal do julgamento errôneo, do julgamento ferino, do julgamento injusto que todo ser humano realiza, parte basicamente da aparência. E é por isso que a internet intensifica tanto isso, porque na internet nós não somos levados pelos princípios,
nós somos levados, nós somos arrebatados por toda a condição visual, pela imagem, pela frase postada, pelo vídeo, pela frase mal colocada numa entrevista. Se você quiser um bom exemplo de julgamento virtual, basta você entrar agora mesmo no YouTube e pegar qualquer entrevista que esteja falando sobre esportes, sobre política, sobre cultura, e aí você esperar a pessoa dizer uma frase mal colocada e você vai ver uma chuva no chat de julgamentos, porque a pessoa disse uma frase mal colocada. Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. É o que Jesus está falando. Por quê? Porque quando nós julgamos pela aparência, nós enfraquecemos a fibra moral. Quando nós julgamos com justiça, nós olhamos para o próximo e levamos em conta que ele merece receber uma crítica como nós gostaríamos de receber. Uma crítica construtiva, uma crítica com amor, com paciência. Uma crítica que reconhece os nossos pontos fortes e através deles, junto com a pessoa que está falando, que está criticando com justiça, nós vamos consertar os pontos fracos. Um outro aspecto importante do texto é que Jesus diz isso num contexto de pessoas que ele está treinando para serem líderes, para serem pescadores de homens, para serem pessoas que iam tratar de pessoas. Não dá para sermos continuação do trabalho de Jesus julgando as pessoas no intuito de enfraquecê-las, de explorar os pontos fracos delas, de humilharem elas. Jesus está ensinando essas pessoas a agirem como ele age, com amor, com paciência, com aceitação. Por isso, a partir desse texto tão forte, nós poderíamos tirar várias lições e ficarmos aqui muito tempo conversando. É um texto muito rico. Mas eu quero trazer algumas considerações bem pontuais, considerando o perigo que corremos constantemente com os nossos celulares nas mãos, com os nossos notebooks e computadores conectados em nossas redes sociais, o risco que corremos de julgar alguém de uma forma incorreta, de sermos hipócritas ou de sermos vítimas de um julgamento ferino. A primeira lição que eu quero trazer é que, ao julgarmos os outros, nos tornamos vulneráveis à mesma medida de condenação. Vou repetir isso para você. Ao julgarmos os outros, nos tornamos vulneráveis à mesma medida de condenação. Nós nos colocamos nessa posição de vulnerabilidade. Talvez, ouvindo pela primeira vez, você não concorde comigo. Talvez algumas pessoas até pensem que o posicionamento agressivo na internet dá uma falsa sensação de proteção, de escudo. Eu me protejo dos ataques, tendo uma postura mais agressiva. Nós conversamos sobre isso com o Fabrício no primeiro domingo. Mas Jesus, que é Deus, que vê a eternidade, Jesus, que nos compreende muito melhor do que nós mesmos, ele está dizendo isso. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus.
Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Versículos 1 e 2, que nós lemos. Ou seja, Jesus não está colocando aqui condições ou perfis aceitáveis ou inaceitáveis. Ele está dizendo sobre nós julgarmos as pessoas, ponto. Você já parou para pensar que Deus vai te julgar do mesmo modo que você julgou aquela pessoa que você ficou indignada porque escreveu alguma coisa que você não aceita? Você já pensou que Deus vai te julgar na mesma intensidade e com o mesmo sentimento que você julgou alguma pessoa que cometeu algum crime ou alguma coisa que fere profundamente os seus princípios morais e éticos? Isso me faz lembrar de uma outra fala de Jesus, se eu não me engano, no Evangelho de João, capítulo 6, quando ele diz assim: você ama os seus amigos, os seus próximos? Te dou um novo mandamento: ame os seus inimigos. Jesus, ele sempre aprofunda a nossa atitude cristã. Ame os seus inimigos. Ame os seus inimigos a ponto de, quando você for levado pelo seu calor humano e pelo seu senso humano limitado de justiça, julgar o outro, você lembrar que Deus está olhando para você e dizendo: te julgarei na mesma medida, porque todos pecaram. Paulo diz aos Romanos: todos pecaram, todos estão destituídos da graça, ninguém merece, todos pecaram. Ah, pastor Drogo, mas existe pecadinho e pecadão, não existe? Você acha que existe? A Bíblia diz que não. Pecado é pecado. Pecado nos desconecta, numa linguagem bem da internet. O pecado nos desconecta de Deus. Ponto. O que vai existir é a consequência de cada um dos nossos atos. O nível da consequência. Deus está dizendo: julgarei vocês da mesma forma como vocês julgam os outros. Ao julgar os outros, estabelecemos o mesmo processo a nosso próprio respeito. Ao julgar os outros, nos colocamos numa posição de vulnerabilidade. Talvez, se pensarmos de uma maneira mais ampla, seja exatamente esse o ponto-chave do grande perigo que a intensificação das redes sociais nos trazem. Porque quando julgamos os outros de uma maneira muito injusta e cruel, nós estamos também nos colocando numa posição de vulnerabilidade. Então, todos começam a se atacar, todos começam a sangrar, e nós nos acostumamos a bater e apanhar no ambiente virtual. E quem se agrada disso? Quem é que veio para roubar, matar e destruir? Quem é que veio para gerar desconexão e destruição? Não foi Jesus, não é mesmo? Por isso, nós precisamos entender uma coisa de maneira prática. Julgar as pessoas não é nossa atribuição. Julgar as pessoas é atribuição de Deus, é prerrogativa de Deus. Julgar os outros é usurpar uma função divina. Julgar os outros é usurpar uma função divina. Por isso, tenha consciência e limite na maneira com que você tira conclusões dos outros.
das outras pessoas, da forma como você critica e rotula, da forma como você coloca rótulos nas pessoas. Saiba que você irá prestar contas disso para Deus. Saiba que atitudes como essa pode gerar uma destruição muito complicada de reconstruir. Sempre que alguma situação te impulsionar a julgar ou condenar as pessoas, seja no âmbito da internet ou dos relacionamentos pessoais, eu gosto de dizer relacionamentos físicos, né? Pessoa tete a tete ali. Sempre que alguma situação te impulsionar a condenar pessoas, lembre-se de que isso é uma atribuição de Deus, não sua, não nossa. Ah, Drugo, então eu não posso mais falar nada. Já conversamos sobre isso na introdução. Existe uma diferença entre você fazer uma crítica construtiva em amor, conversando com a pessoa da mesma forma como você deseja que as pessoas conversem quando você erra, e existe o outro extremo, que é julgar e condenar e dizer assim: você está errado, você é uma vergonha, e falas desse tipo que machucam, ferem, diminuem a pessoa. A nossa atribuição é amar como a nós mesmos, dando outra chance como nós queremos que as pessoas nos deem, acolhendo, exortando e ensinando em amor e paciência, como nós esperamos que as pessoas façam conosco quando erramos, amando o próximo como a nós mesmos. Nós também podemos considerar do texto a habilidade humana de não reconhecer os seus próprios erros, não é mesmo? Nós conversamos um pouco sobre isso no domingo passado, sobre como o ser humano tem uma forte inclinação a desenvolver mentiras quando ele não quer se submeter aos próprios erros ou às circunstâncias que são colocadas através de um sistema político, social, econômico, cultural na sociedade onde ele vive. O ser humano tem uma habilidade de não reconhecer os seus próprios erros. Como que Jesus fala isso? Qual que é a ilustração que Jesus usa nesse texto que é tão forte? O cisco e a trave de madeira. Nós descrevemos detalhadamente e condenamos o cisco que está no olho do outro e ignoramos completamente a trave que está no nosso olho. E aí Jesus termina essa ilustração com uma exclamação muito forte aos seus discípulos. Verso 5. Hipócritas. A hipocrisia reside no fato de sermos sensíveis aos erros dos outros e indiferentes aos nossos. Aliás, essa é uma grande estratégia humana que se conhece desde que gente é gente. Eu me escondo nos erros dos outros. Eu tiro o holofote de mim quando eu incentivo que as pessoas olhem para o outro, apontem para o outro, julguem o outro. Essa é uma forma de eu tirar o holofote de mim. A nossa lupa é radical ao outro e permissiva às nossas falhas. Encontramos e destacamos o menor erro em todas as pessoas, sem considerar as nossas grandes falhas que precisam ser corrigidas urgentemente. Qual que é o resultado disso? Ferimos, machucamos, dividimos, enfraquecemos comunidade, enfraquecemos relacionamentos. Nos achamos tão aptos para julgar as pessoas
com o mérito de poder analisar o outro, assim como os discípulos e seguidores de Jesus, nesse cenário, tinham o costume de fazer. E o pior, nós achamos que nós temos o poder de analisar para ajudar o outro. Não sei se você já passou por isso. Muitas vezes nós caímos no erro de julgar o outro e na nossa cabeça nós estamos pensando assim: eu estou realizando algo bom para ele. Vai doer agora, mas vai ser melhor lá na frente. Nos colocamos na internet como uma posição de pai de todos. Ou seria de Deus de todos, trazendo para os nossos dedos e nossos teclados virtuais o poder de julgar. Quando eu analiso e condeno a pessoa, ela vai mudar. Eu estou desenvolvendo uma coisa boa. É incrível como o ser humano tem esse poder de criar fantasias e personagens para ocultar os erros que ele não quer encarar. Por isso, a analogia da trave e do cisco considera o erro da justiça própria. Quando erramos, temos as nossas justificativas, mas quando os outros erram, somos impiedosos. Pegamos coisas do passado das pessoas, jogamos na cara, relembramos coisas que falamos que já havíamos perdoado, e não consideramos a possibilidade de arrependimento, a possibilidade de mudança, a possibilidade que esses erros é um caminho para a maturidade, ou que a pessoa falou uma frase mal colocada. Não consideramos. Porque nós temos o prazer em condenar. Tim Keller diz o seguinte, uma frase muito interessante: nós estabelecemos padrões que usamos para julgar e não percebemos que iremos falhar nos nossos próprios critérios. Por isso, sempre que você for impulsionado a olhar os erros dos outros e criticar e analisar, considere esses erros sempre a partir dos seus erros. Lembre-se sempre dos seus erros. Quando você for olhar para as pessoas com os seus óculos de justiça própria, sempre dê uma conferida nos riscos que as lentes desses óculos já possuem. Por último, o texto nos mostra que Jesus realiza um convite. Jesus realiza um convite para os seus discípulos daquela época e para nós, os seus discípulos, seguidores de hoje. Jesus nos convida a primeiro olhar para nós mesmos. Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Sabe aquela velha história quando a gente vai viajar de avião? Agora na quarentena, né, faz tempo que ninguém viaja, a gente acaba esquecendo. Mas sabe quando a gente viajava de avião, que antes do avião decolar tinha as orientações lá e dizia, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Né? O que eles diziam em seguida? Coloque primeiro em você, para depois auxiliar a pessoa que estiver ao seu lado, mesmo que seja o seu filho. Eu acho muito legal algumas companhias aéreas que colocam esse adendo na frase, porque o nosso... e aí é uma mensagem muito para quem é pai e mãe, né? Jovens, quando vocês forem pais e mães, vocês vão entender isso de uma maneira muito mais profunda. Quando somos pais e mães, nós queremos primeiro socorrer os nossos filhos.
Não importa o que vai acontecer com a gente. É um movimento quase instintivo. Mas a orientação destaca. Coloque primeiro em você, antes de auxiliar a pessoa ao seu lado, mesmo que seja o seu filho. Por que a orientação diz isso? É óbvio. Se acabar o oxigênio, eu não vou conseguir ajudar ninguém se eu não estiver respirando. Jesus, a lógica de Jesus, a lógica do reino de Deus é a mesma. Eu nunca vou conseguir ajudar alguém a tirar o cisco pequenininho do olho dele sem antes tirar a trave do meu olho. Porque se eu não tirar a trave do meu olho, eu não vou conseguir ver primeiro Jesus, o amor de Jesus, os princípios de Jesus, para então, influenciado por Jesus, ajudar a tirar o cisco do olho do meu próximo. Enquanto eu não tirar a trave do meu olho, eu vou agir cegamente, na cegueira do meu impulso humano, pecador, que desconecta, que separa. Vocês entendem isso? Caio Batista, o nosso amigo, ele diz assim: quando reconheço o meu erro, me identifico com o erro do outro. Quando eu reconheço o meu pecado, eu me identifico com o pecado do outro. Nos identificamos pecadores, errantes, falhos. Entendem? Sabe onde que a comunhão se fortalece? Sabe aonde a comunhão se fortalece? Quando você chega para uma pessoa ou chega num grupo e diz: estou triste porque tal coisa aconteceu comigo. E alguém chega e diz assim: eu também já passei por isso. Vamos caminhar juntos. Quando eu reconheço o meu erro, me identifico com o erro do outro. Isso é fruto de arrependimento e mudança. Isso é fruto da pessoa que compreendeu as palavras de Jesus. Quanto mais vulnerável e pecador eu me reconhecer, mais empatia e solidariedade eu terei com o outro diante das suas falhas e fraquezas. O missionário Bruno Veloso, um grande amigo meu, ele diz assim: quando falo de mudança de vida, a cruz não se trata de uma janela pela qual eu posso enxergar melhor os erros dos meus vizinhos, mas sim de um espelho no qual enxergo os meus. E quando eu resgato, através de Jesus, essa plena consciência de quem eu sou e por que eu sou, eu consigo olhar para o próximo também com consciência. O que devolve essa consciência para nós? Nós conversamos no domingo passado. A verdade de Jesus. Jesus está trazendo orientações, exortações verdadeiras. A verdade nos liberta. A verdade devolve a nossa consciência. A consciência me faz olhar para mim mesmo e compreender a minha realidade, para então, num movimento de ação e reação, olhar para o próximo com um pouco mais de empatia, considerando e compreendendo as narrativas de vida que o levam a ser ou pensar como o faz. Imagine, você consegue imaginar, você consegue fechar os olhos, imaginar como as redes sociais seriam incríveis se as pessoas dispensassem uma porcentagem mínima de empatia antes de responderem e atacarem tudo que lê? Todos temos de lembrar constantemente disso. Constantemente disso que eu vou falar agora. A única coisa que pode salvar o ser humano é algo
que nunca será merecido pelo caráter de ninguém, por atitudes de ninguém ou forma de pensar de ninguém, a não ser de Jesus Cristo, Filho de Deus, que viveu nessa terra, padeceu as dores humanas, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. A única coisa que nos salva não depende, não é merecido, não é comprado por nossas atitudes, por nossas respostas super elaboradas, pelos nossos posts super estudados, por atitude nenhuma. E isso inclui você. E isso inclui a mim. Se pensarmos que muitas pessoas usam a internet, principalmente os seus teclados, como uma arma para atacar, diminuir, humilhar, condenar as pessoas, Cristo nos propõe. Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quantas pessoas as nossas palavras e posicionamentos digitados em redes sociais ferem e matam todos os dias? Quantas pessoas que Jesus decidiu simplesmente salvar e não julgar, nós, seres humanos, amados por Cristo, lançamos diariamente na cova dos leões, a cova do nosso orgulho, a cova do nosso lado polarizado. Tim Keller diz: não, Jesus não veio empunhando uma espada. Ele veio com pregos nas mãos. Não veio trazer o julgamento. Veio sofrer o julgamento. A cruz é o lugar onde o juiz recebe o julgamento. Você acha que precisa julgar alguém? Que realmente é necessário julgar alguém? Ok. Antes de enviar a sua mensagem, lembre-se, antes de postar, responder, lembre-se da atitude do cara que nós chamamos de Senhor. A atitude daquele que nos faz sermos chamados de cristãos. O único que, sendo digno de julgar o mundo, escolheu outra abordagem. Amar, ouvir, aceitar, perdoar, ensinar, transformar. Aceitar de novo, ouvir de novo, perdoar de novo, ensinar de novo, transformar. Estou falando da minha vida e de muitos que estão assistindo nesse momento. Quando formos julgar, que possamos lembrar da abordagem de Jesus e do que ele fez e faz diariamente comigo e com você. Feche seus olhos. Jesus, nos ajude a compreender a tua palavra e viver a tua palavra. Não queremos mais roubar de ti a função de juiz, porque o Senhor nos ensinou na prática. O Senhor veio não para julgar, mas para salvar. É o teu amor que muda as pessoas e não a minha análise, a minha conclusão e a minha condenação. Ó Deus, me ajuda. Menos críticas do Drogo, mais palavras de salvação de Jesus. Ensina a nossa igreja, cada um de nós, menos críticas dos nossos lábios, mais palavras do Evangelho libertador de Jesus. Menos condenações em nossos corações, mais palavras de perdão e aceitação. Menos, Senhor, muito menos ataques, mais abraços, mais amor,
mas olhar compassivo. A tua palavra nos mostra e nos prova isso. Não são atitudes de julgamento que mudam as pessoas. É o teu amor. E nós queremos viver isso. Pedimos perdão, Senhor, por sermos chamados e por nos chamar de cristãos e muitas vezes termos atitudes que não condizem, que não passam perto do que é a essência de Jesus Cristo. Não queremos, Senhor, não queremos mais que o Senhor olhe para nós e nos chame de hipócritas. Queremos mudar, Senhor, nos perdoa. Queremos ter uma atitude diferente. Nesse tempo, ó Deus, de quarentena, nesse tempo em que a vida virtual se intensifica, não queremos mais cair nessa armadilha, Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. No nome de Jesus. Amém. Que bênção essa mensagem, que bom que Deus tem nos alimentado com a palavra dele. Espero que você tenha recebido no teu coração. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Penso ser muito importante nós compartilharmos com os nossos amigos, os nossos familiares, essa bênção que é a palavra de Deus, que tem transformado a minha vida, a sua vida, tá bom? Nós vamos ter um tempo de oração, intercessão. Você que tem enviado o seu pedido de oração, aqui para nós temos recebido e temos colocado em oração. Nós temos tido cuidado de alguns nomes relativos a pedidos sobre a cura do Covid. Nós não temos divulgado nomes, nem colocado nomes, tá bom? Mas entre outros motivos de oração, nós citamos o nome sem problema algum, tá bom? Nós só estamos tendo esse cuidado, queria que você soubesse disso. Mas agora, nesse momento de oração, eu peço que você feche os teus olhos, que você coloque agora diante do Senhor o seu motivo de oração, as pessoas que são alvo de intercessão aí ao seu redor, ou a sua família, você, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão gostoso que é te louvar, que é te adorar e receber a tua palavra. Nós somos confrontados sim na nossa vida por meio da tua palavra e temos a certeza de que esta palavra cai nos nossos corações para a transformação das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Mas, ó Deus, como igreja agora unidos em oração, nós queremos apresentar diante do Senhor todos esses pedidos que estão sendo colocados ao Senhor. Cada um nas suas casas agora, colocando seus motivos de oração, motivos que eu não sei, mas que o Senhor está ouvindo. Ó Deus, entre outros motivos que nós recebemos, ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, insistindo em oração, ó Pai, pela vida da Larissa, nossa irmã, que tanto amamos, que tem lutado contra a enfermidade, Senhor. Cuida da Larissa, ó Deus, que o Senhor conforte o coração dela e que ela receba do Senhor a bênção e o milagre da cura. Esse é o nosso pedido insistente, ó Pai. Assim como também da missionária Bugra, que nós amamos tanto e sabemos que o Senhor já tem agido na vida dela, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a vida dela para a honra e glória do Teu nome. Nos lembramos também do Robson, ó Pai, o filho da dona Claudete, que precisa tanto do Senhor e das bênçãos sobre a vida dele, ó Pai. Oramos também, ó Deus, pelo sobrinho do Leandro Vieira, nosso irmão, que tem participado conosco aqui na IPI Estreito. O sobrinho dele precisa de libertação, precisa de cura na alma dele, no corpo dele. Seja com ele neste momento, onde quer que ele esteja, ó Pai. Nós colocamos a vida dele nas Tuas mãos. Oramos pelos idosos da nossa igreja. Ó Pai, que o Senhor os proteja. Muitos deles estão isolados em suas casas, não podendo ver seus netos e filhos. Ó Pai, que o Senhor possa agora cuidar deles, abençoar no emocional, no físico, no espiritual. Colocamos, ó Pai, todas as pessoas que estão vivendo essa situação tão difícil e pertencem a um grupo de risco. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, em nome de Jesus. Que o Senhor tire deles a ansiedade, o medo. Esse é o nosso pedido, Pai. Oramos pelas lideranças da sociedade,
em todas as esferas de liderança, no campo político, que haja paz, que haja entendimento, que haja discernimento. Nós oramos pela paz do nosso país, no nosso estado, no nosso município, no mundo todo, ó Pai. Quantas discussões, quantas polarizações, quantas pessoas sofrendo por causa disso, quantas guerras no campo virtual, mas também no campo dos relacionamentos das famílias. Ó Senhor, que o Senhor possa dar discernimento às lideranças para conduzir nosso país nesse processo tão difícil que é dessa luta contra esse vírus, a Covid. Ó Pai, oramos também, ó Deus, pelo nosso município. Nós temos a notícia de que o transporte público vai voltar, ó Deus, nessa semana. Que o Senhor proteja, ó Pai, todas as pessoas que precisam desse transporte. Que o Senhor dê a todos os usuários a consciência do cuidado individual de cada um, dos distanciamentos, entre outras coisas. Que isso não venha, ó Pai, a contribuir na contaminação, mas que venha contribuir em outras coisas positivas na nossa sociedade, no nosso município. Ó Pai, eu oro a Deus para que a Tua igreja seja instrumento de paz nesse momento de tanto barulho, de tanta violência, tantas vozes falando e gritando. Que a Tua igreja seja um instrumento para que a Tua voz seja ouvida e que a paz de Jesus possa realmente ser distribuída a todas as pessoas nesse momento, ó Pai. Que a Tua paz, que excede a compreensão humana, seja derramada sobre todos nós. Nós oramos porque precisamos de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, recebam a bênção, que a paz sobrenatural do nosso Deus e do nosso Pai, que o consolo, a presença e os dons do Espírito Santo seja derramado sobre a sua casa e a bênção da salvação em Jesus Cristo seja espalhado sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a Igreja de Jesus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar,
chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo, Senhor. Vamos cantar juntos. Ai, Pai, faz de mim então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo.